Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream, divulgação científica do que é academicamente relevante para a economia. Olá, Homo econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos desse dígito da economia, ou então olá, Homo sapiens, se você for uma pessoa com sanidade. Eu sou João Pedro Freitas, graduando em Economia na USP, e esse é o podcast do site Economia Mainstream. Dá uma chegada no nosso site, tem muita coisa legal, muitos artigos legais, muitos projetos legais por vir. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do pensamento macroeconômico. E para isso, eu trouxe comigo Gabriel Ferraz, graduando em Economia na USP. Prazer, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso. Lucas Fávaro, mestrando em Economia na USP. Olá a todos. Mais uma vez fazendo a dobradinha aqui com o Ferraz. O João Pedro também da USP, então os uspianos estão em casa aqui. Exatamente. O Produto Interno Bruto Brasileiro. O Produto Interno Bruto Brasileiro. Bom, vamos começar esse podcast pelo começo, né? Quem que começou com essa picaretagem que a gente chama de macroeconomia, enfim, umas variáveis endógenas de um lado, do outro, vai lá, sai um agregado e do nada a gente tá fazendo diagnóstico de política de taxa de juros. Lucas, me conta aí. Então, João, quem começou essa picaretagem foi um senhor chamado John Maynard Keynes, com seu livro de 1936, chamado Uma Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Antes de falar mais especificamente das teorias e da abordagem criada por Keynes, eu vou dar o contexto histórico-econômico do período. Em 1929, se iniciou a Grande Depressão, com uma queda gigantesca no preço dos ativos da Bolsa de Valores de Nova York e tal, e das demais bolsas. E assim começou a Grande Depressão. Uma queda gigantesca na demanda agregada, uma queda gigantesca no emprego, uma deflação enorme, que vai ser constatada posteriormente por Friedman, depois a gente vai falar disso, quando a gente chegar na parte do Friedman. Então, começa assim a Grande Depressão, e ela se estende por vários anos. Antes da Grande Depressão, houve algumas exceções em determinados períodos, que duraram 1 ano, 2 anos no máximo. Mas a Grande Depressão se estendeu muito, durante vários anos, e na verdade alguns autores pontuam que ela só vai realmente terminar após o fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente dos Estados Unidos, quando começou essa depressão, era o Herbert Hoover. Ele até que fez algumas políticas, hoje chamadas de contracíclicas. Porém, foram políticas até que brandas, comparadas com o presidente posterior, que foi o Franklin Delano Roosevelt, que foi eleito pelo Partido Democrata em 1933, e ele sim fez uma série de grandes políticas econômicas, grandes pacotes econômicos, e essa série de políticas ficou conhecida como New Deal. Porém, essa série de políticas ela estava em contrassenso com a teoria econômica vigente, porque a teoria econômica vigente dizia, em termos positivos, que não havia espaço para política econômica ativa, porque o mercado ele se autorregularia. Existiam, sim, alguns autores dessa economia anterior a Keynes que defendiam ação governamental, porém, esses autores não se baseavam tanto em teorias econômicas estabelecidas, mas sim mais na intuição deles. Por exemplo, o Piaget, ele defendia política econômica relativamente ativa, só que mais baseado na intuição do que em teoria econômica sólida, de fato. Então, nessa década de 30, durante a Depressão, vai haver uma mudança intelectual no sentido de tentar construir teorias econômicas que favoreçam, que justifiquem a atuação forte do Estado para combater a Grande Depressão. E durante essa época, há duas escolas em rivalidade no ambiente acadêmico, a escola institucionalista e a escola neoclássica. A escola institucionalista ela favorecia mais a intervenção governamental do que a escola neoclássica. Então, já há, entre os institucionalistas, essa justificativa teórica para o intervencionismo, mas não é uma justificativa tão persuasiva assim. Quem vai fazer uma justificativa realmente persuasiva vai ser justamente Keynes, nesse livro que eu disse para vocês, de 1936. Então, vamos adentrar e falar superficialmente, pelo menos, de quais foram as ideias do Keynes que modificaram completamente a economia. O Produto Interno Bruto Brasileiro. O Produto Interno Bruto Brasileiro. A gente falou anteriormente que Keynes criou a macroeconomia. De que forma? Foi basicamente a partir de Keynes que surgiu a econometria. O Keynes ele falou, não, existem os agregados econômicos, a gente tem que se importar com os agregados econômicos, os agregados macroeconômicos, ou seja, consumo, emprego e assim por diante. Então vai surgir os esforços, a partir de Ragnar Frisch, Tinbergen, na Noruega, de tentar medir esses componentes macroeconômicos e fazer análises
de dados desses componentes. E aí vai vir Lawrence Klein com a tese de doutorado dele de 1951, fazendo equações estruturais econométricas da economia norte-americana, enfim, vai ter toda essa trajetória. Então, a econometria vai surgir disso. Também, a partir de Keynes, vai surgir a ideia de contabilidade nacional, com os esforços de Simon Kuznets, economista russo, que vai formular a fórmula do PIB, da renda nacional, renda interna, renda nacional, líquida, bruta, enfim. Também os esforços do Richard Stone, perdão. Enfim, tudo isso vem de Keynes. Tudo isso para dizer o seguinte: Keynes fez uma verdadeira revolução ao dar início da macroeconomia. Uma das ideias básicas é a seguinte: preços e salários são rígidos. Sendo rígidos, quando a demanda agregada se desloca, quando há algum choque na demanda agregada que faça com que ela se deslocar, esse choque não vai se reverberar completamente nos preços, de modo que a quantidade total ofertada pela economia seja a mesma de antes. Não, a quantidade ofertada também vai mudar. Ou seja, em termos um pouco mais técnicos aqui, a curva de oferta agregada da economia, analisando o modelo de oferta e demanda agregada, a curva de oferta agregada ela é positivamente inclinada na relação entre preço e quantidade. De modo que variações na curva de demanda, choques na curva de demanda, alteram a quantidade ofertada na economia. Por quê? Justamente por causa dessa ideia de que preços e salários são rígidos, ou seja, não há uma modificação imediata nos preços e salários quando há choques na economia. Então, para analisar a economia, basicamente, o fator determinante do produto de curto prazo seria a demanda agregada, porque a partir dos choques na curva de demanda agregada vai haver variação no produto, na renda da economia e, portanto, no emprego também. Então, Keynes vai analisar a demanda agregada, vai ter essa ideia, e depois o Gabriel vai falar brevemente do modelo ESLM, que vai ser o modelo que vai tentar analisar os fatores da demanda agregada, enfim. Então vai ser a partir dessa ideia básica do Keynes, que você, modificando a demanda agregada, você consegue alterar o produto da economia, que vai se dar toda a agenda de macroeconomia de curto prazo. E para finalizar essa parte do Keynes, eu vou finalizar com uma citação de um artigo do Rancourt e Kerr, que estão no texto do Gabriel Ferraz, que é um dos textos em que a gente está baseando esse episódio. Diz o seguinte: a dicotomia do dinheiro real foi descartada. Dinheiro e assuntos financeiros entraram na análise, totalmente integrados com os acontecimentos reais. O dinheiro, analiticamente, tinha todas as suas dimensões, uma reserva de valor, bem como um meio de troca e uma unidade de conta. A ênfase mudou do longo para o curto prazo. As predileções de Keynes a esse respeito foram reforçadas pela abordagem e trabalho de seu aluno favorito, agora colega, Richard Kahn, cuja dissertação de bolsa de estudos de King foi The Economics of the Short Period, tornou o curto período digno de estudo por si só. Embora, como veremos, não é unanimamente acordado que a teoria geral é ou deveria ter uma ênfase no curto prazo. A mudança da poupança que determina o investimento para o investimento que determina a poupança, que já estava ocorrendo em Cambridge e em outros lugares, tornou-se completa na teoria geral. A taxa de juros do dinheiro, agora o preço que igualava a demanda e a oferta de dinheiro, dominava o poleiro. A versão da teoria geral da taxa natural de juros tinha de estar à altura dela. O conceito herético de um equilíbrio ou estado de repouso com desemprego, o ponto da demanda efetiva, emergiu como a proposição central da teoria geral. Então, essa citação resume algumas das ideias do Keynes. Por exemplo, a ideia de que investimento determina a poupança e que a taxa de juros ela não é dada pelo equilíbrio entre poupança e investimento, mas sim pelo preço do dinheiro. Ou seja, a taxa de juros é determinada pela preferência pela liquidez dos agentes econômicos, porque o Keynes vai raciocinar da seguinte maneira: a taxa de juros ela é um prêmio para os agentes abrirem mão da liquidez. Porque o que é o dinheiro? O que é a moeda? A moeda é o meio de troca mais líquido que a gente tem. Todo mundo aceita moeda, então você pode trocar moeda por qualquer coisa. Você vai no mercado, você compra carne e você dá moeda em troca. Para você abrir mão dessa liquidez de curtíssimo prazo que você tem, o banco tem que te oferecer algum prêmio. E o Keynes vai dizer, o prêmio é justamente a taxa de juros. Então o Keynes vai trazer esse raciocínio também para meio que subverter a teoria da taxa de juros. Esse conjunto de ideias que eu trouxe aqui brevemente, obviamente eu não vou me estender nas ideias do Keynes, porque ele fez uma revolução gigantesca. Então eu fiz aqui uma breve síntese de algumas das principais ideias de Keynes
E é isso, João. O produto interno bruto brasileiro. O produto interno bruto brasileiro. Bom, antes da gente conseguir seguir para a síntese neoclássica, só uma pergunta. Em termos metodológicos, o trabalho do Keynes ele vai se parecer mais com o que a gente vê hoje, com modelos matemáticos formalizados, ou ele ainda vai ser um trabalho muito baseado na prosa, numa lógica dedutiva? Excelente pergunta, João. O Keynes ele vai ser mais da prosa. Inclusive, não vai ser aquela prosa clara, dedutiva, como, por exemplo, os austríacos, Menger, por exemplo. Vai ser uma prosa meio que hermética. O livro principal de Keynes, a teoria geral, ela vai dar margem para muita interpretação. É por isso que vão passar a existir muitas escolas keynesianas. Os neo-keynesianos, os novos keynesianos, os pós-keynesianos e, enfim. Justamente por ele ter aberto margem para muitas interpretações. Bom, entendido. Muito obrigado, Fávaro. Então, vamos lá. Antes do Keynes, o consenso na teoria econômica era que você não tinha espaço para política econômica ativa para influenciar o nível de produto da economia, porque o mercado ele seria autossuficiente, ele iria se autorregular. A inovação, uma das grandes inovações que o Keynes trouxe foi assumir que salários e preços são rígidos no curto prazo e, portanto, existe espaço para o Estado influenciar o nível de produto por meio de políticas de estímulo à demanda agregada, e assim você acaba criando o que a gente hoje vai chamar de políticas anticíclicas, né? E, além disso, uma das grandes revoluções que o Keynes vai trazer é entender os juros como uma consequência da preferência intertemporal por dinheiro, ou seja, você prefere gastar mais hoje do que gastar amanhã. Portanto, para você poupar, você tem que ter algum tipo de prêmio para você preferir poupar ao invés de consumir hoje. Essa vai ser uma das grandes revoluções que o Keynes vai trazer, principalmente para a gente entender qual vai ser o comportamento da taxa de juros e como ela vai influenciar no nível de produto da economia. João, Diga. Na verdade, eu acho que isso que você falou tá mais para a interpretação dos clássicos, entendeu? Que a taxa de juros é um prêmio por abrir mão de se consumir. O Keynes vai dizer que é um prêmio por abrir mão da liquidez. Certo. Fora isso, essa questão da diferença, que é a preferência não por consumir posteriormente, mas sim a preferência pela liquidez. Deixei alguma coisa de fora, Fávaro? Ou tudo certo? Perfeito, João, é isso mesmo. Só deixando um pouco claro aqui, talvez os nossos ouvintes fiquem curiosos, por que os neoclássicos, antes de Keynes, acreditavam que o mercado ele se autorregulava perfeitamente e tudo mais, e, portanto, não havia espaço para a política econômica ativa do governo. Porque como os preços e salários se ajustariam automaticamente, então uma mudança, um choque na demanda ou na oferta, na economia, iria causar uma modificação nos preços relativos, de modo que os preços, basicamente, de modo que os fatores de produção, basicamente, recebessem sempre a produtividade marginal deles. Então, o custo marginal sempre iria igualar o preço, de modo que raramente haveria peso morto na economia, monopólios e assim por diante. Então, justamente partindo dessa ideia, competição perfeita e preço igual a custo marginal, salários e preços automaticamente se ajustando de modo a cada fator de produção receber a sua produtividade marginal, e tudo isso vai gerar a consequência de que a intervenção do Estado, exceto em casos específicos, como bens públicos e assim por diante, exceto nesses casos restritos, a intervenção do Estado geralmente diminui a eficiência da economia. Essa vai ser a ideia básica dos neoclássicos, antes de Keynes. Sem esquecer que os neoclássicos acreditavam na lei de Sé, que supostamente a oferta cria a própria demanda. É um diálogo que o Fávaro disse em termos mais técnicos, mas basicamente também os neoclássicos acreditariam que não é possível ter crise de superprodução, porque a oferta cria sua própria demanda e tudo mais. O produto interno bruto brasileiro. O produto interno bruto brasileiro. Entendido o porquê dos neoclássicos assumirem que o mercado se autorregularia, Gabriel, me conta um pouco de como o trabalho do Keynes vai acabar influenciando os neoclássicos e vai acabar gerando uma nova síntese. Bom, primeiro, o que o Keynes fez foi uma revolução, como o Fávaro bem disse. Então, vai ter um curto período de tempo onde vão existir várias pessoas que são keynesianas, que vão se adentrar no paradigma que o Keynes propôs, e vai ter a galera mais voltada à ortodoxia, querendo preservar as velhas estruturas. Tem esse problema de retórica, porque o Keynes ele não formalizou nada. Então, é difícil você querer dialogar com o mundo neoclássico, que é um mundo que está trabalhando agora com os modelos, está começando a formalizar as ideias, e o Keynes continua preso
nessa ideia de só prosa e só trabalhar com as intuições dos leitores. Mas aí um conjunto de pensadores, o Paul Samuelson e o Hicks, principalmente o Hicks, eles vão tentar formalizar as ideias do Keynes a modo de tentar apaziguar os mundos. Como se os que estavam presos na ortodoxia estariam no mundo valhasiano e o mundo keynesiano seria um mundo não valhasiano. E o Hicks, com seu trabalho de 1937, que é Mr. Keynes and the Classics, A Suggested Interpretation, junto depois com o trabalho do Hansen, de 1953, que chama A Guide to Keynes, eles vão oficialmente formalizar completamente o modelo keynesiano, a despeito de alguns keynesianos que acreditam que essa não é a verdadeira interpretação do Keynes, mas como o próprio Favaro diz, Keynes abriu muita margem para a gente interpretar ele do jeito que a gente quisesse. A partir desse trabalho do Hicks de 37 e do Hansen de 53, a gente formaliza as ideias do Keynes e junta dois mundos, não valhasiano e valhasiano. É um trabalho apaziguador, assim, os valhasianos trabalham no longo prazo, os keynesianos trabalham no curto prazo e de resto eles não dialogam mais. O modelo que vai ser proposto é o modelo da ISLM, a IS que fala sobre o equilíbrio de mercado de bens, enquanto a LM fala do mercado de moeda, justamente trabalhando a ideia, as intuições do Keynes sobre liquidez, sobre a demanda por moeda e juros. E essa relação do investimento determina a poupança. Eu não vou adentrar nos minúcias do modelo porque seria muito detalhe. A partir de 48, o Samuelson ele vai falar, pronto, agora 90% dos economistas não são mais keynesianos ou anti-keynesianos. Eles estão trabalhando numa síntese para juntar o que era bom do antigo e do novo. Por conta disso, alguns historiadores do pensamento econômico vão considerar eles neo-keynesianos, enquanto os velhos keynesianos seriam aquela galera que estaria brigando, que estaria se adentrando ao paradigma keynesiano e brigando com os neoclássicos. Agora juntou todo mundo e temos só os neo-keynesianos. Ou keynesianos americanos, porque eles trabalham geralmente na região do MIT e Harvard, e enquanto isso em Cambridge tem a galera mais pós-keynesiana, que seria a galera que supostamente está mais fiel à palavra de Keynes. Trabalha-se nessa síntese, começa em 37 com o Hicks, formaliza 48 e já temos 90% dos economistas sendo não anti-keynesianos, mas nem keynesianos, mas um misto desses dois, uma união, uma síntese que foi feita a partir da formalização, onde no longo prazo temos o mundo valhasiano, no curto prazo temos o mundo não valhasiano, que é do Keynes, onde os salários e preços são rígidos e aparentemente esses dois mundos não dialogam. Só tem o curto prazo e o longo prazo e algo no meio. E isso é bom pontuar, porque esse problema vai aparecer anos mais tarde com os novos clássicos, mas isso daí é para depois. Só gostaria de pontuar que essa dicotomia entre keynesiano no curto prazo, aplicando o modelo SLM e tal, e valhasiano no longo prazo, sempre foi uma coisa mal vista entre os próprios neo-keynesianos. Uma coisa assim, uma espécie de esquizofrenia, uma dissonância cognitiva. Era uma postura ad hoc, entendeu? Só fazer essa costura entre curto e longo prazo, apenas para os modelos caberem na realidade, mas nunca foi uma coisa que realmente convenceu. Tanto é que houve vários críticos dessa proposta de keynesiano no curto, valhasiano no longo prazo. Por exemplo, Clower, um outro economista sueco, que eu certamente não sei falar o nome dele corretamente, mas é algo como Lei John Yuf Wood. Então, esses economistas, dentre outros, os próprios pós-keynesianos, Robinson, Calder e assim por diante, vão fazer uma série de críticas a essa tentativa ad hoc de juntar esses dois mundos. Mundos que por si só não conversavam. Então vai haver sempre esse mal-estar entre os economistas de tentar juntar esses dois mundos da macroeconomia com a microeconomia, curto prazo com longo prazo, e é por isso que isso vai abrir espaço para a posterior revolução feita pelo Robert Lucas e assim por diante. Muito obrigado, Gabriel e Lucas. Então, para a gente dar prosseguimento à pauta e provavelmente também não se perder, a questão da síntese neoclássica vai ser basicamente juntar os modelos walrasianos e juntar o longo prazo walrasiano com o curto prazo keynesiano.
Quem vai fazer isso vai ser o John Hicks, principalmente, com a criação do que viria a ser o modelo ISLM, que vai ser a formalização da teoria keynesiana, ou seja, vai trazer tudo que o Keynes colocou em prosa, vai colocar isso em termos matemáticos, em termos de gráficos, em termos de modelo. E essa vai ser uma das possíveis interpretações do Keynes. Essa escola especificamente, elas são conhecidas como os neo-keynesianos ou keynesianos americanos. A gente também tem outras escolas, como os pós-keynesianos, que a gente não vai adentrar muito nesse podcast, mas que vão trazer outras interpretações do Keynes e vão até ter outros desdobramentos hoje com a criação de outras escolas, como a teoria monetária moderna, enfim. O produto interno bruto brasileiro. O produto interno bruto brasileiro. Falando em monetária, a gente ainda não falou tanto do papel do dinheiro nisso. A gente ainda não falou tanto de qual que é a influência da oferta de moeda, como a moeda se comporta dentro da economia. E é algo muito importante para a gente conseguir ter um pleno entendimento da macroeconomia. Então, Lucas, me fala um pouquinho mais sobre quem vai trazer todo esse entendimento sobre a moeda. É aqui que entra Friedman, João. Antes de falar sobre a importância de Friedman na macroeconomia, eu quero falar brevemente sobre o modelo ISLM, porque esse modelo vai ser importante para eu explicar posteriormente a contribuição de Friedman. Vou tentar fazer com que o ouvinte entenda de maneira meio intuitiva esse modelo. O Keynes ele disse o seguinte: um aumento na taxa de juros leva uma queda no investimento. E isso leva uma queda no produto da economia, porque um dos componentes do produto é justamente o investimento. Então quer dizer que há uma relação decrescente entre investimento e produto ou renda. Por outro lado, um aumento no produto aumenta a demanda por moeda, porque a demanda por moeda e produto tem uma relação positiva. Só que o aumento da demanda por moeda gera um aumento na taxa de juros, o que gera uma relação positiva entre taxa de juros e produto. Ou seja, por um lado há uma relação negativa e por outro há uma relação positiva entre juros e produto ou renda. Como que a gente resolve esse impasse? Bom, o Hicks ele adotou nesse paper de 37, que o Gabriel Ferraz falou, ele adotou uma estratégia inteligente. Ele fez uma curva fazendo essa relação negativa, que seria a curva dos bens, e a outra curva fazendo uma relação positiva entre juros e produto. Essa seria a curva dos ativos. A curva dos bens é chamada curva IS, a curva dos ativos é chamada curva LM. O ponto de equilíbrio entre essas duas curvas, ou seja, o ponto em que elas se intersecionam, é justamente o ponto de equilíbrio entre que vai determinar o produto e a taxa de juros na economia. Isso vai gerar a curva de demanda agregada, que aí, interagindo com a curva de oferta agregada, que, como já dito anteriormente, ela é positiva no curto prazo, vai gerar a relação entre preços, nível de preço e renda total da economia. Feito essa digressão, eu quero falar o seguinte: vamos trabalhar com a curva LM. Os neo-keynesianos, eles adotavam uma postura mais fiscalista. O que eu quero dizer com isso? Não fiscalista no sentido atual de você ser a favor do superávit primário e tal. Fiscalista no sentido de achar que a principal política de se combater recessões, de fazer políticas anticíclicas e tudo mais, são as políticas fiscais. Por que são as políticas fiscais? Os keynesianos acreditavam que a elasticidade dos investimentos em relação à taxa de juros era alta. O que eu quero dizer com isso, traduzindo em português? Quer dizer que se você aumenta um pouquinho a taxa de juros, o investimento vai subir bastante. Se você diminuir um pouquinho, o investimento vai cair bastante. Isso, fazendo umas continhas algébricas e tudo mais, vai te levar a uma curva LM relativamente suave, não tão inclinada, mas pouco inclinada. E isso abriria espaço para você fazer política fiscal, ou seja, trabalhar em cima da curva IS, e você deslocar dessa forma bastante o produto. Provavelmente não ficou claro com eu falando pro ouvinte que não está acostumado ao modelo ISLM, mas se ele estudar, rapidamente ele vai entender o que eu estou falando. Parece algo obscuro, mas não é. Se pegar um manual de macroeconomia e estudar esse modelo. Só que aí vai vir o Friedman e vai falar o seguinte: não, caros neo-keynesianos, a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros não é grande, ela é pequena. Ele vai dizer isso baseado em estudos estatísticos, porque ele trabalhava na NBER e ele tinha acesso aos dados agregados macroeconômicos. E ele, baseado nesses dados, ele vai dizer: não, a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros não é grande, é pequena. Por que é pequena? Porque os investidores eles podem investir em um grande conjunto de ativos. Investindo em um grande conjunto de ativos não é apenas uma taxa de juros. A taxa de juros determinada pelo governo que determina os investimentos. Não, é uma cesta gigantesca de juros e de opções que os agentes têm. Isso vai gerar uma pequena elasticidade do investimento em relação à taxa de juros.
E, novamente, fazendo a álgebra do modelo SLM, a gente chega à conclusão que essa pequena elasticidade vai gerar uma curva LM praticamente vertical, de modo que você fazer política fiscal, ou seja, fazer modificação na curva IS, deslocar a curva IS, isso não vai alterar o produto, só vai alterar a taxa de juros da economia. A conclusão do Friedman é que, se você quer realmente alterar o produto, você tem que focar na política monetária. Você pode concluir, então, então o Friedman ele era a favor de uma política monetária ativa, em que o governo ativamente fizesse modificação nos agregados monetários para alterar o resultado da economia. Não, Friedman não era a favor disso. Por quê? Porque, por causa de mais uma ideia introduzida por ele, a ideia dos lags no resultado da economia em relação à política econômica. Então, se você faz uma política econômica agora, tanto fiscal, mas principalmente monetária, o resultado só vai ser daqui 3 semestres, 4 semestres, 1 ano, 1 ano e meio. Ou seja, se você tentar fazer uma política anticíclica ativa, no período que a economia está no seu período de recessão, você vai fazer a política econômica ativa, só que só vai ter resultado quando a economia já está em plena expansão. De modo que a sua tentativa de fazer uma política econômica anticíclica acabe sendo pró-cíclica. Ao invés da política econômica tentar diminuir a oscilação da economia, acabaria aumentando, ou seja, o governo seria, portanto, um propagador de instabilidade dentro da economia e não estabilidade. O Friedman vai dizer que o agregado monetário básico, e aí vai ter discussão se é o M0 ou se é o M1 que tem que ser utilizado, enfim, ele tem que crescer na mesma taxa que o crescimento do PIB real, de modo que os preços fiquem estáveis na economia. O Friedman ele vai ser muito a favor da estabilidade de preços, e aqui que vem também a explicação do Friedman da Grande Depressão. O Friedman, juntamente com uma economista chamada Anna Schwartz, vão trazer uma nova interpretação da Grande Depressão. Antes, a interpretação vigente era aquela de Keynes, que dizia que a Grande Depressão ela foi causada por uma queda brusca na demanda agregada. O Friedman vai trazer uma nova explicação, não necessariamente substituta essa explicação do Keynes, mas pelo menos complementar. Ele vai dizer o seguinte: o que causou, se não causou, mas pelo menos fez a Grande Depressão tomar grandes proporções, foi a irresponsabilidade do Fed, do sistema do Banco Central norte-americano, de deixar os agregados monetários deflacionarem imensamente, porque com os bancos quebrando, os bancos, através do sistema de reserva fracionárias, eles acabam criando moeda escritural. Então, essa quebradeira dos bancos, durante a Grande Depressão, gerou uma deflação enorme dos agregados monetários. E isso desencadeou uma série de efeitos nocivos na economia. Então, o Friedman vai dizer, o grande responsável pela Grande Depressão foi o Fed. E olha só que interessante, a mesma interpretação dos austríacos em culpar o Fed, só que vai ser justamente a explicação oposta. Os austríacos vão dizer que o Fed foi culpado por expandir demais os agregados monetários, de fazer muita expansão na base monetária, imprimir muito dinheiro, basicamente. O Friedman vai dizer, não, o Fed realmente é culpado, mas não por imprimir muito, imprimiu pouco demais, tinha que imprimir mais, para tornar a economia um pouco menos instável. Se você me permite, eu tenho os dados aqui. Entre 21 e 27, a oferta monetária, o M1, cresceu 4,5% ao ano. Entre 28 e 29 cresceu 0,6% ao ano. Então, as políticas adotadas foram lançamentos de títulos, que está pressionando a taxa de juros, aumentou a taxa de redesconto de 3,5% para 5%, só para ter uma ideia dos números. Perfeito. E isso, segundo Friedman, baseado em estudos estatísticos feitos e lançados num livro em parceria com Anna Schwartz, chamado A Monetary History of the United States. Essa deflação enorme da economia americana gerou uma desestabilidade na economia. É por isso que Friedman é dito um monetarista, também por isso, porque ele foca muito na quantidade de dinheiro como o fator mais influente para gerar as instabilidades e os ciclos econômicos. Só que deve-se ficar claro que o Friedman ele ainda trabalha no arcabouço dos neo-keynesianos, no arcabouço do ISLM, como eu disse anteriormente, eu tentei dar uma explicação técnica do porquê Friedman acreditava que política monetária era influente na economia e política fiscal não. O Friedman ele ainda vai trabalhar dentro desse arcabouço dos neo-keynesianos. Quem vai substituir completamente esse arcabouço vai ser um outro economista que a gente vai falar agora. Bom, então, o principal proponente do monetarismo dentro do contexto da história do pensamento macroeconômico vai ser o Milton Friedman, e ele vai utilizar todo o arcabouço neo-keynesiano que a gente acabou de ver, todo o modelo do ISLM, para explicar um pouco como, na verdade, a política monetária seria mais eficiente para a questão de política anticíclica e também para o controle dos agregados macroeconômicos. O que ele vai chegar a essa conclusão? Para o Friedman, ele vai analisar dados estatísticos e vai perceber que o investimento, ou seja, a curva LM, os ativos, né,
eles não vão ter uma elasticidade tão grande, eles não vão ter uma sensibilidade tão grande à mudança de preços na taxa de juros. Assim, faria mais sentido você fazer política por meio da expansão ou retração da base monetária, por meio de mudanças na taxa de juros, porque assim você efetivamente conseguiria ter algum tipo de mudança no nível de produto da economia. Porém, ele vai entender que o papel do Banco Central, o papel do governo vai ser manter uma política monetária fixa que vai permitir que o nível da base monetária, a base monetária se expanda junto com o crescimento da economia. Isso, o nível de preços é o grande foco do Friedman. O Friedman vai ser um jihadista da estabilidade dos níveis de preços. Ele vai dizer, não, o governo, o principal papel dele na política de estabilidade macroeconômica é o papel de estabilizar o nível de preços. Tanto evitar uma inflação desregrada, quanto evitar uma deflação desregrada. Então, o papel do governo é manter estabilidade do nível de preço. Para quê? Para que os contratos sejam executados sem nenhuma surpresa e assim os agentes econômicos não tenham nenhuma surpresa e não sejam pegos de mãos amarradas. Bom, então, entendendo qual foi o papel do monetarismo dentro da história do pensamento macroeconômico, a gente pode partir para entender como a gente consegue relacionar o curto prazo com o longo prazo. O produto interno bruto brasileiro. O produto interno bruto brasileiro. Bom, antes de começar, a gente tem que entender por que houve essa mudança no pensamento. Assim como no Keynes, teve uma crise e isso fez a gente repensar nossos modelos quando eles pareciam não estar funcionando, aconteceu uma crise nos anos 70 e novamente pareceu que nossos modelos não estavam funcionando. Teve o choque do petróleo e logo em seguida teve um fenômeno muito estranho para a sociedade americana. Teve um aumento da inflação e um aumento do desemprego, algo que supostamente não deveria acontecer segundo os modelos neo-keynesianos. Gabriel, antes de você dar prosseguimento, por que os modelos neo-keynesianos assumiam que você não poderia ter um estado em que a economia estivesse estagnada e que você tivesse inflação? Basicamente é por causa da curva de Phillips, que existiria um trade-off entre inflação e desemprego. Um pequeno comentário, eu acho que esclarece. Um componente super importante para determinar o formato da curva de Phillips são as expectativas. Então, os keynesianos, eles vão assumir, pelo menos implicitamente, que as expectativas são estáticas. Ou seja, aquilo que está acontecendo no presente também vai acontecer no futuro. Basicamente, é essa a ideia, as expectativas são estáticas. Então, quer dizer que se o governo ele fazer uma política ativa, ele meio que consegue enganar os agentes de modo a aumentar o produto, diminuir o desemprego, e é por isso que há essa relação negativa entre inflação e desemprego, ou seja, quanto maior a inflação, menor o desemprego. O Friedman, em um paper em 1969, juntamente com o Phelps, vai colocar a ideia de que as expectativas elas são adaptativas, que na verdade é uma ideia que já está presente em outros trabalhos, mas ele vai dizer o seguinte, espera aí, os agentes eles também olham para o passado quando eles estão fazendo acordos para o futuro, de modo que eles esperam que a inflação do futuro será igual à inflação que já aconteceu até aqui. Então eu vou extrapolar a taxa de inflação de hoje para amanhã. E isso, no curto prazo, a curva de Phillips até que seria ainda decrescente. Só que no longo prazo, essa dinâmica geraria uma curva de Phillips vertical, ou seja, a taxa de emprego ela sempre voltaria no seu nível natural, independente da inflação. E aqui que vem novamente a ideia do Friedman de estabilização, porque se o governo quiser fazer uma política discricionária de aumentar a inflação para diminuir o desemprego no curto prazo, isso só vai resultar no longo prazo uma maior taxa de inflação. E a taxa de inflação grande, ela gera ineficiência econômica também. E aí vai vir outro economista, que o Gabriel vai falar, que vai dizer, não, as expectativas são não adaptativas nem estáticas, mas são racionais. Eu só queria acrescentar só mais uma coisinha em relação à crise do choque do petróleo. Acreditou-se por muito tempo que, pela ordem dos fenômenos, o choque causou estagflação. Mas alguns autores vão questionar isso e vão chegar à conclusão que, na verdade, foi um problema de política monetária novamente. Porque ela estava muito ausente de restrições e isso só vai acontecer em 79, com o Paul Volcker, que vai implementar as políticas monetaristas. Mas, enfim, só para terminar aqui que eu tinha começado, a importância de ter expectativas racionais vem do Robert Lucas, que ao olhar a falha dos modelos keynesianos, ele até tem um artigo com o Sargent que ele fala: nosso primeiro e mais importante ponto é que os modelos macroeconométricos keynesianos existentes não podem fornecer uma orientação confiável na formulação de políticas monetárias, fiscais ou outros tipos de política. Esta conclusão é baseada em parte nas espetaculares falhas recentes desses modelos e em parte na falta de uma base teórica ou econométrica sólida.
Em segundo lugar, no último terreno, não há esperança de que pequenas ou grandes modificações desses modelos levem uma melhoria significativa em sua confiabilidade. Ou seja, não dá para fazer micros ajustes, porque ele está usando só dados históricos como a base para considerar os efeitos de políticas macroeconômicas. E o Lucas vai falar, não é assim que os agentes vão formar expectativas. Os agentes, eles pegam todas as informações disponíveis e vão ter uma previsão ideal de como vai reagir a política ou os agregados macroeconômicos. Eles usam todas as informações disponíveis. Então, se o governo não tem como enganar os agentes, porque à medida que ele anuncia uma política, os agentes já reajustam as expectativas a modo de se alinharem com essa política. Então, munidos dessas expectativas racionais, vai surgir uma leva de economistas que vai querer desmoronar toda a estrutura keynesiana que demorou tantos anos para ser construída desde o Hicks até em diante. Então, primeiro, eu queria falar dessa nova leva de economistas que eles vão se autoproclamar de novos clássicos. Os novos clássicos vão falar, vamos bastar isso, vamos adaptar a macroteoria à microteoria. E isso munidos das expectativas racionais. Vamos usar as expectativas racionais na nossa modelagem. Pode chegar-se à conclusão de que os valores, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, se uma dada política monetária fiscal pode não afetar tanto assim a demanda agregada. Enfim, dentre os novos clássicos, eles vão propor uma modelagem própria. A intuição é simples. Como o passado não estava funcionando, vamos criar algo totalmente novo do que não estava funcionando no passado, que é basicamente explicar as crises, os fenômenos, não a partir da demanda agregada, mas a partir de fenômenos da oferta. E uma vez que os keynesianos não estavam usando a oferta, vamos nós usar a oferta. Eles podem ser explicar tudo por fenômenos de equilíbrio. Então, antes que estava no curto prazo meio não valrasiano, agora vamos pensar em termos puramente valrasianos. Agentes otimizando, fazendo os cálculos racionais, com as expectativas racionais, e basicamente essa modelagem vai ser batizada de Real Business Cycle, RBC, que é basicamente isso, as flutuações de produção que são justificadas por mudanças de componentes da oferta, são choques tecnológicos que causam crise. E esse modelo vai ser proposto pelo Finn Kydland e Ryder Prescott no artigo Time to Build Aggregate Fluctuations. E a partir deles que vai se iniciar o RBC, que agora é prática em mestrado e doutorado em macroeconomia. A questão dos novos clássicos é entender que, bom, o contexto histórico importa nisso, né? Por conta, a gente verificou que os modelos neo-keynesianos, eles não estavam funcionando. Os modelos neo-keynesianos não eram uma descrição mais adequada da realidade. Por conta da crise do petróleo, a gente viveu um período que a gente chama de estagflação. A economia estava estagnada e você estava tendo inflação ao mesmo tempo. Assim, toda a questão que os keynesianos colocavam de expectativas, blá, 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 não seria mais adequado e para isso, os novos clássicos vão falar que os keynesianos estavam errados e vão construir modelos baseados em expectativas racionais e vão reconstruir toda a economia baseando justamente no agente econômico e colocando tudo isso em termos de equilíbrio. Se você quiser saber mais sobre como essa questão do equilíbrio foi construída, ouça o nosso primeiro episódio que a gente falou um pouquinho sobre a história da microeconomia. Justamente, partindo dessa questão de equilíbrio, eles vão formalizar uma nova versão do ciclo de negócios, né, o RBC, que vai ser uma descrição ligeiramente mais precisa do que é a realidade que os agentes econômicos enfrentam. De certa forma, há uma crítica, na verdade, ao RBC, porque ele é muito bom, ele tem um poder preditivo muito bom para coisas muito no passado. Assim. Então, choques de oferta claramente são problemas que explicam muito bem crises passadas. Eu não diria essa coisa de ser o melhor descrição da realidade. Isso é uma questão subjetiva. Eu sou mais do campo que o RBC, quando ele chega pós-revolução industrial, começa a quebrar. Assim. Parece que demanda agregada é uma coisa que a gente tem que considerar. Gabriel, o RBC é um mundo perfeito, é um modelo de um mundo perfeito, que os agentes eles estão sempre otimizando em um equilíbrio geral ao longo do tempo, portanto é dinâmico, mas eles estão sempre otimizando, ou seja, todos os agregados macroeconômicos que a gente vê são apenas meramente resultados da otimização dinâmica dos agentes econômicos. Quer dizer que não há espaço para ação governamental, qualquer coisa que o governo quiser fazer, qualquer dedinho que ele quiser colocar no meio ali das ações econômicas vai ser subótimo, porque não era aquilo que os agentes econômicos, que as pessoas, que os indivíduos, que os empresários queriam fazer em primeiro lugar, porque caso fosse, eles já teriam feito. Isso significa que toda a variação do produto que a gente vê são resultado meramente da otimização dos agentes. Não tem nada a ver com imperfeição do mercado, nada disso. O mercado, eles vão supor a hipótese do market clearing, ou seja, o mercado está sempre em equilíbrio, a oferta é sempre igual à demanda, enfim. É um mundo perfeitinho, digamos assim.
O produto interno bruto brasileiro. O produto interno bruto brasileiro. Bom, agora a gente entendeu um pouco do que são os novos clássicos e do que foi o RBC. Como é que os keynesianos eles vão responder a isso? Então, alguns economistas vão olhar para esses modelos que estão surgindo, dos novos clássicos, ciclo real de negócios e tal, e vão dizer, peraí, tá muito errado. É elegante, é bonito, é matematicamente sofisticado, só que simplesmente não bate na realidade, porque um corolário das teorias do RBC é que a moeda não tem efeitos reais na economia. A moeda não tem efeitos reais, quer dizer que o grande ajuste feito pelo Paul Volcker, que o Gabriel já falou que foi o diretor do Fed, que entrou em 1979, ele fez um ajuste excessivo enorme, aumentando muito a taxa de juros nesse período para tentar conter a inflação que estava escabrosa naquele período, por volta de 10%, e aí ele aumentou muito a taxa de juros para conter essa inflação, e isso gerou uma recessão considerável e um desemprego considerável. Os economistas do RBC diziam não há essa relação entre o desemprego e o aumento anterior da taxa de juros. Eles vão dizer que esse desemprego é gerado pela otimização dos agentes. Alguns economistas vão olhar para isso e vão dizer não, essa explicação é elegante, mas não explica a realidade. E eles vão dizer que as ideias básicas do Keynes ainda conseguem explicar o comportamento dos agregados macroeconômicos, e a demanda agregada ela ainda tem uma influência no resultado macroeconômico, ainda que as expectativas racionais sejam válidas. Ou seja, eles vão dizer, ok, os novos clássicos, Lucas e tudo mais, trouxeram uma contribuição importante, que foi a contribuição das expectativas racionais, só que eles vão dizer o seguinte, mesmo considerando isso, há espaço para o governo fazer política anticíclica. De que forma? Um dos primeiros a trazer essa ideia, o Stanley Fischer, em um paper de 1977, que ele vai trabalhar em cima da ideia de contratos sobrepostos. Ele vai dizer o seguinte, os contratos, eles acontecem em tempo discreto ao longo do tempo. Quer dizer que, se o governo fazer uma política monetária, por exemplo, não vai ter impacto direto essa política monetária no período de hoje, porque os contratos eles já foram feitos, muitos já foram feitos no passado. Eles estão fixados num período de tempo. Quer dizer que há espaço para o governo fazer política anticíclica, mesmo com expectativas racionais. O John Bates Taylor também vai trabalhar em cima dessa ideia. O Guilherme Calvo, em 1983, ele vai trabalhar com a ideia de staggered prices, ou seja, preços fixados. E isso vai gerar uma dinâmica de ineficiência econômica que vai abrir espaço para o governo atuar. Todos esses autores que eu estou falando são os ditos novos keynesianos, que vão se contrapor aos novos clássicos. Novos keynesianos, por quê? Porque eles vão trazer as ideias de Keynes, porém, colocar numa nova roupagem, na roupagem das expectativas racionais. Essa abordagem ela não vai ter um pano de fundo unificador, uma base unificadora. Vai ser mais como uma espécie de colcha de retalho, em que você tem vários modelos explicando ali contextos específicos da realidade. Então, por exemplo, vai ter um modelo trabalhado pelo Stiglitz e pelo Shapiro em 1984, que vai trazer a ideia de que é possível que haja contratos com salário acima do salário de equilíbrio para evitar problemas de principal agente, enfim. E isso, do ponto de vista microeconômico, é ótimo. Só que do ponto de vista macro, isso gera desemprego involuntário. Os novos keynesianos eles vão trabalhar muito com essa ideia de que, do ponto de vista individual, é racional você fazer determinada ação, porém essas pequenas ações racionais do ponto de vista individual, do ponto de vista macro, elas acabam gerando ineficiências. Por exemplo, também o modelo de custo de menu, que vai ser criado em um paper de 1967, dos economistas Sheshinsky e Weiss, porém vai ser aprimorado pelo Mankiw em 1985, que ele vai trazer a seguinte ideia, em um contexto de competição monopolística, você alterar o preço dos produtos, tem custos fazer essa alteração constante, por isso que custos de menu. Portanto, os empresários, os donos de varejo, atacado, enfim, não fazem a modificação no preço dos produtos como deveriam, de uma maneira ótima do ponto de vista macro, digamos assim. Do ponto de vista deles, é ótimo fazer esse ajuste de tempos em tempos. Só que, fazendo isso, pode gerar grandes flutuações macroeconômicas. E aí que pode haver espaço para o governo fazendo política monetária ativa, e, portanto, eles vão dizer, sim, o dinheiro, a moeda, ela tem efeitos reais mesmo no curto prazo, e foi justamente por isso que o ajuste do Paul Volcker de aumentar a taxa de juros foi um ajuste recessivo, causou recessão. Então, eles vão trabalhar com essa ideia de que a política monetária, ela tem efeitos reais mesmo no curto prazo. Aqui eu citei alguns autores, tem mais, tem a Janet Yellen, que inclusive agora está no governo Biden, tem o George Akerlof, que vai fazer alguns papers com a Yellen, vai vir o David Homer e o Lawrence Ball com a ideia de rigidez real, ou seja, não apenas rigidez nominal, mas rigidez real, que também vai gerar não neutralidade da moeda. Enfim, vários modelos.
E hoje eu diria que essa abordagem novo keynesiana é a abordagem principal nos grandes centros de pesquisa. Os novos clássicos, eles foram importantes na questão da nova forma de pensar a macroeconomia, com a modelagem RBC, por exemplo, trazendo a calibração como uma coisa importante, ou seja, não necessariamente estimação econométrica, mas a calibração. Vai ser nesse contexto, entre uma junção de novos keynesianos com novos clássicos, que vão vir hoje os modelos que dominam a macroeconomia, que são os modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral, chamados em inglês pela sigla DSGE. Enfim, vai ser isso que vai abrir espaço para os novos trabalhos de macroeconomia. Os novos trabalhos vão trabalhar justamente em cima dessas abordagens que eu disse. Bom, creio que tudo que o Favaro disse pode ser sintetizado por uma frase que ele mesmo disse, né? De que os novos keynesianos vão trazer todos os elementos que os keynesianos traziam, mas com a roupagem que os novos clássicos introduziram das expectativas racionais. Então, um novo passo na formalização da questão keynesiana. O produto interno bruto brasileiro. O produto interno bruto brasileiro. Para finalizar esse podcast, como os novos clássicos vão acabar incorporando essa contribuição que os novos keynesianos trouxeram? Bom, primeiro, lá para os anos 90 e 2000, parece que a gente chegou novamente numa síntese. Os novos clássicos vão começar a dialogar com os novos keynesianos. Tem até um artigo do Godfrey King, não sei exatamente o ano, mas ele diz que assim, que essa nova síntese incorpora os modelos macroeconométricos de larga escala, as hipóteses de rigidez do modelo LSM, tudo que veio do Lucas, a substituição intertemporal, que a gente não comentou, expectativas racionais e os insights monetaristas. E daí a maré se acalmou. E aparentemente houve novos diálogos. Vamos tentar usar RBC, mas com rigidez de preços, por exemplo. E assim vai. Foi o jeito que os novos clássicos eles integram aos novos keynesianos. Mas nem tudo é um final feliz, porque teve a crise de 2008. Como toda crise, acontece que a gente, como a macroeconomia é do jeito que é, toda vez que tem uma crise, a gente tem que repensar o que a gente fez e por que diabos a gente não consegue explicar as coisas direito. Segundo o Freund, parece que a gente teve um distrato agora. Aparentemente, aquele momento de paz era passageiro. E a gente não sabe exatamente quais são os resultados, mas estamos esperando para ver, porque tem keynesiano falando, não, vamos retornar a Keynes, e tem alguns outros falando, não, vamos integrar novamente, vamos usar RBC, vamos manter o DSGE, que também tem gente criticando a usagem da DSGE, e então, até o começo dos anos 2000 estava tudo bem, agora a gente está no momento de efervescência, vamos ver o que vai dar. Parece que há meio que um consenso entre os macroeconomistas em geral, Blanchard, Summers, enfim, os grandes macroeconomistas do mundo, que dizem que nos países desenvolvidos, que tem uma taxa de juros real próxima de zero ou negativa, é importante sim, nesse momento, pelo menos, o governo entrar com política fiscal, inclusive, ativa, aumentando a dívida para conter desigualdade, para, enfim, conter uma série de distorções por causa justamente da ideia de taxa de juros real negativa, poupança ociosa, ou seja, há muita poupança no mundo, muita liquidez no mundo, e os indivíduos não sabem, os agentes econômicos individuais não sabem onde colocar esse dinheiro. Porque não vem para o Brasil, porque não vem para um país subdesenvolvido, porque aqui é totalmente instável, não tem nenhuma organização, então o risco do país é muito alto. Ou seja, a taxa de câmbio ela já reflete esse risco. Então, há toda essa discussão entre os macroeconomistas de que parece que um novo consenso, está havendo uma nova convergência de que políticas fiscais do governo vão ter um novo papel, não tão grande como antigamente, mas pelo menos um papel mais ativo do que ele tinha nos anos 70, 80, 90 e tal. Com essa digressãozinha sobre o futuro da macroeconomia, eu encerro esse podcast e antes da gente ir para os finalmente, chamar os nossos queridos convidados, se eles quiserem deixar algum recado final, esse é o momento. Então, Gabriel? Opa, foi um prazer compartilhar o tempo, como eu disse do último podcast, tempo é um recurso muito escasso. Fico feliz de ter compartilhado com você, ouvinte. Lucas Fávaro? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, pessoal. Até mais. É isso, caro ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo podcast.